ouvi a tua palavra e temi. Aleluia. Eu creio, aleluia, que todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, ele treme em nome de Jesus, aleluia. Temos o temor diante a palavra do Senhor. Então nessa noite ouviremos a palavra do Senhor, guardaremos na tábua do nosso coração, porque a misericórdia dele reina e vive para sempre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Vamos orar ao Senhor, aleluia, para que o Senhor nessa noite, aleluia, venha falar conosco, usar o teu servo como ele já tem usado, usar mais uma noite como essa, aleluia, falar conosco, que ele já vem falando através dos louvores, que ele venha falar conosco através da tua palavra, porque a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, é a tua palavra. Eu creio, Senhor, meu Deus, meu Pai, que nessa noite, ó Pai, o Senhor continua falando conosco. Usa o teu servo, usa, Pai amado, Deus querido, Deus da glória, usa o teu servo através da tua palavra, e que nessa noite o Senhor possa se revelar, abrir o céu, em nome de Jesus. A igreja recebe com chuva de palma para Jesus. Essa aí foi para o presbítero, agora eu quero ver para Jesus. Glória a Deus, amém, irmãos? Eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Antes de eu começar a ministrar, irmãos, eu queria chamar novamente a obreira Breno aqui para louvar a Deus com o hino A Glória da Segunda Casa, da última casa, né, irmão? Mas está escrito lá no hino agora da segunda casa, que ela possa louvar a Deus com esse louvor. Glória a Deus. Em seguida estaremos abrindo a Bíblia no livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículos do 2 ao 9. Você já vai separando aí o texto, porque Deus ele vai falar aos nossos corações nessa noite. Ageu 2, do 2 ao 9. Glória a Deus, salve meus irmãos, que essa da parte do Senhor, amém? Amém, irmãos? Uma coisa eu te digo.
Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Fica de pé toda a igreja, aquele que puder. Com a Bíblia já está aberta, né? Ageu capítulo 2, versículos do 2 ao 9, irmãos. É importante que nós acompanhamos e, se pudermos, deixar a nossa Bíblia aberta para acompanharmos a leitura da palavra de Deus. Glória a Deus. Ageu capítulo 2, versículo 2 a seguir. Fala a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, não é o Josué do livro, sumo sacerdote, e também ao restante do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora? Não é esta nada, como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saísse do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém, irmãos? Você pode aplaudir a Deus por essa palavra? Você pode glorificar o nome do Senhor por esta palavra, irmãos? Se nós parássemos aqui, queridos, e entregássemos o microfone a quem é de direito, já teríamos pregado, porque a palavra, ela já é uma pregação. Quando nós fazemos menção da palavra de Deus, nós entendemos que ela é a boca de Deus falando. E nós sabemos, irmãos, que somos carentes de ouvir a palavra de Deus. Nós somos dependentes de Deus e da sua palavra. É a palavra, irmãos, que forma e formou todas as coisas. É a palavra direcionada ao povo de Deus, que provê bênçãos, provê juízo e provê também maldições. O livro do profeta Ageu, irmãos, é o segundo menor livro. Você vai ver sempre eu falando assim, sempre começando com o ensinamento também. Alguns pontos que nós estudamos e alguns detalhes que prestamos atenção. É o segundo menor livro da Bíblia, ficando na frente apenas do livro de Obadias. Também o livro de Ageu, ou o profeta Ageu, foi o primeiro profeta depois do cativeiro a profetizar ao povo. Depois da volta do povo do cativeiro babilônico, foi o primeiro profeta levantado por Deus para trazer uma palavra ao seu povo. Ageu, a Bíblia não relata seus familiares,
A Bíblia não diz muita coisa sobre esse profeta. Não conhecemos a sua cidade, de que tribo, de que linhagem ele é, mas sabemos que não precisa nós conhecermos de onde vem, onde mora, quem é a família. Nós só precisamos dar ouvido àquilo que o profeta fala ao povo de Deus. Às vezes nós olhamos para alguém que nos dias de hoje vivem nos holofotes, nos cartazes, nas TVs, e muitas das vezes nós esperamos algo de Deus da boca dele, por ele ser um homem já famoso, por ele ser já conhecido. Mas se nós folhearmos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que as maiores profecias, os homens mais corajosos, as ocasiões mais obscuras que Deus levantou um profeta, ele nem sequer cita o nome de sua cidade. O profeta Ageu está excluído ou incluído em desses. Também o livro do profeta Ageu, ou o profeta Ageu, só é citado fora do seu livro, apenas no livro de Esdras, ou Esdras, como você queira chamar. Por quê, irmãos? Porque Esdras, Neemias e Zacarias eram contemporâneos de Ageu. O que é isso, irmãos? São profetas que foram levantados e que profetizaram e trabalharam juntos, andaram juntos, viveram no mesmo período, e aí isso é chamado de contemporâneo. Então o profeta, ele era contemporâneo, e para pregarmos e explicarmos e aplicarmos o livro do profeta Ageu, é preciso que nós também conhecemos o livro de Esdras, Neemias e Zacarias, porque esses fazem parte dessa história, deste momento da história do povo de Deus. Também Ageu é contado como um dos profetas menores, né, irmãos? E profeta menor, irmãos, não é porque ele era menor do que os outros, e nem porque o seu livro é menor do que os outros, é porque é chamado profeta menores aqueles que profetizaram em um curto período. Ageu só profetizou aqui, nesse período do povo, e não profetizou mais. Jonas só profetizou ali para Nínive, e não profetizou mais. Você não vê mais Jonas profetizando em outro canto. Então são profetas menores, as suas profecias eram pequenas, curto período, por isso é chamado de profetas menores. Dito isso, irmãos, vocês já conhecendo um pouco do profeta Ageu e do seu livro, nós vemos aqui que o texto que fizemos menção nesta noite tem como na sua epígrafe, no seu título, a glória do último templo. Queridos, a história começa ainda no período cativeiro da Babilônia. Nós sabemos que na história do povo de Israel, Deus levantou profetas antes para avisar do período, durante, dentro do período, e depois, quando eles saíram desse período, ou desse cativeiro. Isaías, Jeremias, Oséias, Amós e muitos outros profetas, Naum, Abacuque, Obadias, Sofonias, esses homens profetizaram antes do cativeiro. Dentro do cativeiro, no período de 70 anos, Deus também levanta profetas. Não é porque o povo não deu ouvido aos profetas que antecederam que Deus permitiu o cativeiro e abandonou lá, não. Dentro do cativeiro, ainda assim, Deus levanta profeta. Olha só aqui, escuta aqui. Ainda assim, dentro da prova que tu está passando, dentro da prova que tu venha passar, seja ela causada por qualquer circunstância, Deus, ele vai levantar profetas. Deus, ainda assim, ele vai falar contigo. Deus, ainda assim, ele vai te indicar o que você e eu devemos fazer para que voltamos a vencer, a sermos vencedores diante das dificuldades.
Durante o cativeiro, irmãos, Deus levanta 2 profetas. Um para ficar dentro do palácio da Babilônia, chamado Daniel. E fora do palácio, às margens do rio Quebar, Deus leva o profeta Ezequiel. Pois quando o profeta Ezequiel teve aquela visão, quando Deus deu a visão do vale de ossos secos, Ezequiel estava justamente na Babilônia, fora do palácio. Era Deus trabalhando no rei Nabucodonosor lá dentro e Deus trabalhando com o povo lá fora. Era Deus preparando o ambiente para livrar o seu povo do cativeiro dentro do palácio, e Deus preparando o ambiente lá fora, preparando o seu povo para ser liberto. Deus, Ele não nos deixa desamparado. Deus, Ele não desampara nós em nenhuma situação. Por mais difícil que seja a circunstância, por maior que seja a prova, por maior que seja o cativeiro, Deus, Ele vai sempre levantar alguém para nos indicar através da palavra o caminho certo ao qual nós devemos seguir. Você pode dar um glória, irmãos? Passados 70 anos do cativeiro, a Bíblia relata que Deus, ao trabalhar na vida de Nabucodonosor, Deus toma ali o seu reinado e é entregue aos medos persas, e em seguida a Dario, a Ciro. E esses homens, Deus os usou para libertar o seu povo. E após a saída do povo do cativeiro, Deus ainda precisava falar com o povo. Porque nós, irmãos, temos um tremendo, eu não digo nem mal, mas parece que as provas que nos vêm hoje, nós esquecemos de Deus na prova, e esquecemos de Deus também depois da prova. E quando o povo volta do cativeiro, porque a cidade de Jerusalém tinha sido assolada, tinha sido queimada, e o templo do Senhor havia sido destruído. E quando o povo vem do cativeiro, quando o povo recebe a liberdade e volta do cativeiro, a Bíblia vai dizer que ao chegar em Jerusalém, a primeira coisa que o povo se preocupa não é em buscar a Deus. A doutrina ontem, irmãos, quem não veio perdeu, foi tremenda. O ensinamento ontem foi forte, porque a prioridade do povo não era o templo do Senhor. A prioridade do povo era as suas necessidades. E hoje não faz diferença. Hoje não tem nenhuma diferença, porque, irmãos, nós damos prioridade a tudo, menos as coisas de Deus. Eu quero que você entenda que o texto fala dessa forma, e eu gosto e peço a Deus para ser fiel ao texto que eu estou lendo. A preocupação, a minha preocupação não era buscar a Deus. A minha preocupação eu via no cativeiro, eu via no aprisionamento, eu via numa aflição. Mas quando eu chego na liberdade, a primeira coisa que eu penso é buscar os meus próprios desejos. Olha só o que o povo fez. Qual era o dever do povo? Era vir e se voltar para Deus, agradecer, fazer aquele culto de ação de graça, ser grato a Deus. Mas eles se preocuparam em primeiro fazer as suas casas, enquanto que o templo do Senhor estava em ruína. A aplicação e a explicação é: a minha preocupação deve ser edificar o meu templo, porque a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo, e para que ele habite em mim, é preciso que esse templo ele esteja edificado, ele esteja puro, ele esteja limpo, para que as bênçãos e as promessas do Senhor venham se cumprir. É bem provável, irmãos, se nós olhando o texto no decorrer do livro de Amós, os 2 capítulos de Amós, ou melhor, de Ageu, nós vamos entender que o povo estava sem condições financeiras. Ora, foi 70 anos aprisionados, com certeza tudo que eles ganhavam, tudo que eles faziam ficou na Babilônia. Mas isso, irmãos, não é o problema, porque no versículo 8 Deus diz: minha é a prata
e meu é o ouro. Deus estava dizendo: se vocês reagirem, começarem a querer reedificar o templo, não vai faltar sobrevivência para vocês, não vai faltar dinheiro, não vai faltar prata, não vai faltar ouro, porque eu sou o dono da prata e do ouro. Mas parece que nós esquecemos que o Deus que servimos é dono de tudo, irmãos, e nos preocupamos. É como se o pastor me mandasse ir ao interior: varão, só tem a casa de 2 velhinhos lá, mas você vai tomar de conta da obra. Aí eu pulo bem lá e digo: não, pastor, quem é que vai manter a minha família? Eu vou daqui para lá, você vai dar cesta básica todo mês, vai fazer oferta na igreja para mim? Se não fizer, eu não vou. Qual Deus que eu sirvo? Porque aqui ele diz que meu é a prata e meu é o ouro. E deixa eu te falar uma coisa bem justa aqui, irmãos. Deus não precisa de prata nem ouro, não. Ele é o dono, mas é para distribuir para mim e para você. Se nós deixarmos isso aqui entrar no nosso coração e nos preocuparmos em reedificar o templo, em consertar o altar, em consertar a nossa vida, Deus, Ele vai suprir as nossas necessidades, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Eu falei que Deus levantou 2 profetas no cativeiro, e aqui fora Deus levanta 2 homens. Deus dirige a sua palavra a 2 homens. Olha só, irmão, quem era Zorobabel? Zorobabel era nada mais nada menos do que o governador da cidade. Ou seja, Deus começa a falar também com alguém fora da igreja, que não era religioso, era político. E Deus fala com o sacerdote que é religioso. Ou seja, Deus fala para 2 pessoas poderosas, para que eles começassem a ouvir a voz de Deus, ensinar o povo, dirigir o povo, dar condições para o povo. Só que Deus não fala só para esses 2, Deus sempre fala para o povo também. Você lembra com Josafá? Quando o profeta se levanta e diz: ouvi, ó Josafá, ouvi, ó Judá, ou melhor, ouvi, ó Josafá, e ouvi todo o povo. Deus sempre fala para os líderes, sempre fala também para o povo. Deus era alerta tanto um quanto o outro. E quando a liderança não fala, Deus levanta profeta. Mas graças a Deus aqui tem liderança que fala, irmãos. E a palavra é pregada todos os dias. É duro, mas a nossa prioridade tem que ser as coisas de Deus. Não estou dizendo que você peça demissão no emprego. Está se dizendo que quando tiver a oportunidade de fazer a obra, faça, independente de qualquer coisa. Quando tiver a oportunidade de fazer a obra, faça. Seja no microfone aqui na mão, seja visitando um lar, seja levando alguém, fazendo a obra de qualquer forma, trazendo a cadeira lá de fora para dentro da igreja, levando alguma coisa para consertar, mas faça a obra. Quando alguém me chama para fazer alguma coisa, eu digo: estou à disposição da obra. E alguém pensa, eu estou dizendo, eu estou querendo pregar. Não, irmãos, fazer a obra de Deus, trabalhar na obra, não é justo, não é somente estar com o microfone na mão. Tem muitos aí que fazem a obra assim, que nem sequer aparecem. Tem pessoas que estão na igreja há 30 anos, profeta, e seguram a igreja com oração, e nem sequer uma oportunidade ela tem para dizer que Deus é bom. Sabe por quê, irmãos? Não é porque o pastor, não é porque a liderança ou o dirigente do culto não gosta daquela irmã não, ou daquele irmão. É porque tem um chamado. O chamado dela foi para sustentar a igreja com oração. Não que os outros não possam orar, mas tem pessoas que são chamadas para isso. Eu tenho que primeiro entender o meu chamado, para depois eu exercer aquilo que Deus me chamou. Certo pastor teve uma visão e foi aos céus na visão, e um anjo levou-os a um quarto, e tinha várias e várias coroas, umas com uma pedrinha só em cima, outros com 10 pedras, outros com a metade cheia, outros faltando só uma. E ele chega nessa que falta só uma e olha assim e ele pensa: eu acho que essa aqui é a minha, porque eu sou a liderança. Eu acho que essa aqui é a minha, que é a maior. E aí, irmão, isso não mostra, meu pastor sempre fala aqui,
é servo igual aos outros. O galardão é do mesmo tamanho. Claro, lógico e evidente que Deus deu uma responsabilidade maior. Deus deu algo maior a ele. Nem todos vão ser pastores. Irmão, nos cursos de obreiros que a gente dá nas igrejas por aí, eu sempre digo isso. Cargo eclesiástico não é cargo político. Que hoje eu sou líder comunitário, amanhã eu já quero ser vereador, depois já quero ser prefeito, e meu intuito é chegar à presidência. Mas cargo eclesiástico, ou seja, chamado, não é isso. Nem sempre um bom diácono vai ser um bom presbítero. Nem sempre um bom obreiro vai ser um bom diácono. Nem sempre um presbítero vai ser um bom pastor. Então se conforme com aquilo que Deus te chamou e faça com excelência aquilo que Deus te chamou. O profeta Ageu foi chamado para profetizar só aqui, e não se fala mais nele, mas fez com tanto amor, com tanta ousadia e tanta coragem, que confrontou o povo com o seu erro, mas recebeu o seu galardão. E quando o pastor olha para o anjo, começa a fazer perguntas: a cada lei de quem é? A cada lei de quem é? E ele pergunta para o anjo de quem era aquela coroa que só faltava uma pedra. E o anjo disse: é daquela irmãzinha que fica na última cadeira da sua igreja. Aquela senhorinha lá, aquela anciã, é ela que sustenta a igreja com as orações dela. A igreja é sustentada pelas orações. Então, irmãos, quando Deus nos chama, não importa. Se nós fizermos com amor, com diligência, com compromisso, com dedicação, o nosso galardão vai ser do tamanho dos outros. A recompensa vai ser do tamanho dos outros. Quando o povo vem do cativeiro, a Bíblia vai dizer, irmãos, no capítulo 1, que eles se preocupam em primeiro reformar suas casas. Procuram primeiro fazer casas para si. E Deus estava falando de casa espiritual. Para mim poder ministrar a palavra, para mim poder fazer algo, eu tenho que estar com a minha vida em dias. É uma guerra que nós enfrentamos todos os dias. Mas palavra de encorajamento, palavra aqui de ensinamento, palavra que nos encoraja, irmãos, a reedificar, fazer uma avaliação do templo do Senhor. Como está? A pergunta é para mim, irmãos. O templo do Senhor. Como está a casa do Senhor, que sou eu? Eu creio que preciso fazer algumas reformas. Para quê, irmãos? Para que as coisas venham acontecer. Depois da reforma, depois do templo reedificado, feito, aí a glória vai ser melhor do que o da primeira. Você sabe por que Deus disse para isso aqui para o povo? Porque quem conhece a história sabe que o primeiro templo foi erguido à base de ouro. Quando Salomão convoca o povo e pede a oferta para construir o templo, foi tanto ouro que Salomão parou de pedir, porque ultrapassou o que ele queria. Era tapete de ouro, parede de ouro, era ponto de ouro, era copo de ouro, era tudo. Mas nesse aqui não tinha. E Deus quer mostrar para o povo que dá para reedificar o templo sem condições financeiras, porque Ele é dono de tudo. Olha o que é que Ele diz: vão nas beiras dos rios, vão nos montes, tragam madeira. Deus estava dizendo: o esforço de vocês para reedificar o templo é que vai fazer a glória descer. O esforço de vocês para botar a vida em ordem é que vai fazer a glória descer. É que vai ser maior, porque vai ser com sacrifício, e a glória vai ser maior, a recompensa vai ser maior, as coisas vão acontecer melhor, vai dar mais gosto, Deus vai agir cada vez mais. Quando Ele vê que mesmo eu sem condições, eu estou disposto a fazer a obra de Deus. Deus não precisava que o povo estivesse disponível. Deus não quer ninguém disponível para a obra. Deus quer pessoas dispostas para a obra. É diferente de disponível. Disponível é o presbítero assim: Daniel, amanhã o senhor pode dirigir o culto? Irmão, se der eu vou. Eu vou ver aqui se eu estou disponível amanhã, se eu não tenho outro compromisso.
Mas disposto você pode? Estou aqui para fazer a obra. Em nome de Jesus estou lá. Isso é que Deus precisa, de pessoas dispostas, de homens e mulheres dispostos a fazer a obra, a edificar, a reedificar esse templo, a trabalhar com esforçado, para que a glória de Deus venha se manifestar. Elias, antes do fogo descer no altar, ele teve que consertar o altar. Ele teve que fazer alguns ajustes. Ou seja, nós não pregamos, irmãos, que Deus não abençoa. Nós não viemos aqui pregar e dizer que Deus não te faz prosperar. Amém, Deus faz isso. Mas nós também viemos dizer que para que isso aconteça, é preciso que nós também fazemos a nossa parte diante de Deus. Deus tem bênção para nós? Tem. Já está preparado? Está. Mas é preciso, irmãos, que nós estejamos preparados. É preciso que estejamos prontos para receber as bênçãos de Deus. Para que a glória do Senhor venha descer no templo, é preciso que ele esteja reedificado. Nessa noite, irmãos, Deus quer descer a sua glória. Deus quer derramar da sua glória. Mas com certeza precisamos reedificar esse templo, levantar essas paredes. Em outras palavras, precisamos consertar esse altar, para que a glória de Deus ela venha descer sobre a sua igreja, para que a glória de Deus ela venha descer sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. É preciso que tenha um altar consertado. Não é culto de doutrina, irmãos, mas é a palavra de Deus que nos ensina. Ageu disse: olha, vocês se preocuparam só com a casa de vocês. As suas casas são todas estocadas. E essa palavra estocada, eu fui vasculhar para poder explicar para os irmãos. É rebocada, toda na cerâmica, pintadinha, toda ornamentada. Enquanto que a casa do Senhor estava precisando de conserto e ninguém estava consertando. Aí ele disse: vocês querem a glória descer? Vocês querem ver o que Deus vai fazer? Reedifiquem o templo. Isso aqui é uma mensagem, irmãos, que me traz a reflexão, a parar, sentar, presbítero, e botar a minha vida para funcionar. Está faltando alguma coisa para que a glória venha encher essa casa. Está faltando alguma coisa para que a glória de Deus venha se manifestar. Deus, Ele quer se manifestar na minha vida e na sua igreja, na sua casa. Mas Ele pede também que nós fazemos a nossa parte. Ele diz: quem há entre vós? Porque alguns morreram, irmão, de 70 anos. Mas teve pessoas que ultrapassou os 70 anos e chegou a ver o templo antes de ser assolado pelo rei Nabucodonosor. Vocês viram como é que era o outro? Pior era para esse, irmão, que já tinham visto, que sabiam como era. Mas infelizmente não deram ouvido à voz dos profetas. E Deus levanta Ageu e começa a falar para a liderança religiosa, o sacerdote, e para a liderança política, e também para o povo. Para quê? Para que houvesse um conserto. E quando isso aconteceu, irmãos, a glória foi maior, porque Deus viu o sacrifício do povo. Deus observou como o povo estava se sacrificando, mesmo vindo do cativeiro, sem dinheiro, sem nada, dependentes totalmente de Deus. Mas o nosso esforço, irmãos, não está na situação financeira. A edificação, a reedificação do templo de Deus não depende de dinheiro, não depende de nada financeiro, depende do meu arrependimento e do meu quebrantamento diante de Deus. Depende da prioridade que eu dou para Deus, depende da prioridade que eu dou para a obra de Deus. Porque a gente, eu nunca ouvi falar que as pessoas têm 10 prioridades. Necessidades, nós temos muitas. Muitos necessitam de uma casa, do emprego, a mesma pessoa necessita do transporte. Mas o que é prioridade?
Não existe duas prioridades. Eu tenho duas prioridades. Hoje não. Só prioridade, irmão, está dizendo, é o primeiro. A prioridade só é uma. E o povo não estava dando essa prioridade. Se eles não atendem a voz de Deus através dos profetas, iam voltar de novo, irmãos. O que é que nós aprendemos aqui nesta noite? É que quando Deus levanta alguém para ministrar uma palavra como esta, é porque Deus está encorajando o seu povo a se colocar na posição. Porque Deuteronômio 28, irmão, vai dizer o seguinte: se eu guardar os mandamentos que Deus nos ordena e ouvir a voz de Deus, vai dizer lá no versículo 3: todas as sortes de bênção virão sobre mim e me alcançarão. E eu gosto de falar isso aqui, irmãos. Quem me alcança é porque está atrás de mim. É alguém que vem correndo atrás de mim. Então o que é que eu aprendo aqui? Eu não preciso vir para um culto como esse, missionário, para dizer que vim buscar bênção, atrás de milagre. Não, eu tenho que vir cultuar o Senhor, porque os milagres é consequência, as bênçãos é consequência do culto ao Senhor, da adoração ao Senhor. A minha prioridade é cultuar o Senhor, porque as bênçãos já estão preparadas. Às vezes nós ouvimos alguém dizer assim: olha, eu mandei dizer que está preparando uma bênção para tu. Isso é antibíblico, porque a nossa Bíblia diz que as bênçãos estão todas preparadas. Então por que não veio ainda? Porque Deus está nos preparando para receber. A nossa morada no céu, irmão, Deus não está preparando não. Deus não está preparando o céu para mim e para você não. Já está preparado desde a fundação do mundo. João 14,6, Jesus diz: não se turbe os vossos corações, credes em mim e crede também em Deus, menino. Meu Deus do céu, empolgada, né? Mas amém. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele não diz: na casa de meu pai está preparando morada. E ele ainda diz assim, irmão: na casa de meu pai, entenda isso, há muitas moradas. Se não fosse assim, ou seja, se não houvesse morada lá, eu dizia para vocês que eu vou preparar lugar. Eu estava dizendo, ainda que não tivesse, mas já tem preparado. Mas se não tivesse, eu ia preparar para vocês. Mas a morada no céu já está preparada. Deus, ele já sabe quantos vai, eu não sei. Se eu vou, eu não sei. A minha certeza é convicção de salvação. É o meu maior desejo, é ser salvo. Porque nós já sofremos tantos aqui, né, irmão? E depois daí para um lugar errado. Mas para isso, irmãos, é uma peregrinação. É necessário que eu esteja com a vida em ordem, com o templo reedificado, todos os dias, pedindo perdão, se arrependendo, buscando a face de Deus, para que no grande dia nós possamos desfrutar aquilo que Deus já preparou desde o começo do mundo. Lá no Éden, a casa já estava preparada. Que Deus tem para você já está preparado. Não vai mudar nada. Deus não vai dizer que não é mais seu, não. Agora Ele vai preparar-nos para receber. Não é que Deus vai dizer: eu não vou dar mais não, porque eu não. É se eu me preparar, é se Deus deixar Deus me preparar. Não é eu me preparar, é Deus me preparar. E como é que isso acontece? Daqui, a palavra, o manual, me ensinando como andar. Eu costumo dizer que a Bíblia não proíbe eu fazer nada errado, mas ela me ensina a fazer certo. A Bíblia ela não me obriga a fazer nada errado. Deus nos deu um livre-arbítrio, mas ela me ensina o caminho do céu. Então, ao invés de eu querer fazer errado, eu tenho que aprender o caminho do céu. E por nós aprendermos o caminho do céu, nós também devemos ensinar a pessoas o caminho do céu. Porque já diz um ditado assembleiano: aquele que não prega o caminho do céu para alguém, é porque com certeza esse não está indo para lá. Deus, ele sempre levanta uma pessoa. Aleluia! Nós vivemos uma escassez de profetas muito grande, mas já temos a maior profecias aqui. Estou fazendo um seminário extra
sobre profeta. Ofício do profeta, o verdadeiro profeta, o que é ser um profeta, o que significa a palavra profeta. Algo tremendo para a vida. Não que eu queira ser profeta, mas a gente já somos profeta. Porque a essência da palavra profeta é aquele que profere a palavra de Deus. Em Israel, quem proferia a palavra de Deus chamava de profeta, antigamente. E quem proferia adivinhações era vidente. Olha a diferença, irmão. Profeta é chamado aquele que fala as coisas de Deus. Mas aqueles que tentam adivinhar é vidente, não é profeta. E o que tem de gente querendo adivinhar as coisas hoje? Mas Deus ainda assim levanta profeta nos nossos dias. Homens e mulheres que não têm medo de pregar o que está escrito aqui. Mesmo que doa, mas é ensinamento. Sabe por quê, irmão? Porque nós temos a obrigação, ou melhor, o dever de ensinar o caminho do céu, de ensinar o caminho da eternidade, dentro da palavra de Deus. E nesse texto aqui, o ensinamento para mim, para você, para a igreja é: vamos dar prioridade ao templo do Senhor. Não está falando de 4 paredes, falando casa espiritual. Casa espiritual. É isso que o profeta Ageu está dizendo para o povo. Vocês primeiro se preocuparam em fazer a casa de vocês. Mas lembre-se, se preocupar com as coisas do Senhor, as outras coisas serão acrescentadas. Mateus 6:33. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas, ou estas coisas, vos serão acrescentados. O que é que se acrescenta? Se acrescenta algo que já tem. Não se acrescenta que não tem nada. Se eu colocar esse microfone junto com esse aqui, eu acrescentei mais um, mas já tinha. Então Deus estava dizendo: você já tem algo valioso. Mas se vocês se preocuparem em proteger isso aqui que vocês têm, vai ser outras coisas acrescentadas. Deus estava dizendo: os lírios do campo e os pássaros, as aves do céu, eles não plantam e nem regam, mas eles andam bem vestidos. Os lírios não trabalham, mas você olha para um lírio, irmão, é um tipo de planta, é bonito demais, uma árvore frondosa, e ela nunca sequer trabalhou. Aí Jesus diz: por acaso vocês não têm mais valor do que eles? Então olha só o valor que nós temos para Deus. E quando damos prioridade às coisas de Deus, irmãos, aí aqui o negócio anda mesmo. Então ele chega aqui, ele diz: vocês semeiam muito, mas colhem pouco. Vocês se preocupam com a casa de vocês, mas esquecem de reedificar o templo. Só vence as lutas, irmãos, o templo está edificado. Só vem a glória de Deus, só desce a glória de Deus. E é uma das coisas na escola de profetas lá, irmão, é uma das coisas que eu estou estudando. A característica principal de um profeta é a intimidade com Deus. Porque o objetivo principal de eu levantar um profeta é para proferir a sua palavra. E só consegue discernir o que Deus está passando para a igreja quem tem intimidade com Deus. Aleluia! Quem tem ligação com Deus. E é isso que Deus cobra de nós. Deus nos ensina isso. Esses homens aqui, irmãos, eles são citados aqui porque eles tinham intimidade com Deus. Amós era pastor de ovelha, mas foi lá no campo, Deus falou com ele, ele se dispôs a fazer algo. Ageu nem era conhecido, Deus falou com ele, ele se dispôs a fazer algo. E nesta noite, irmão, Deus levanta profetas também para fazer a obra e nos ensinar como preparar esse templo para que a glória do Senhor venha descer neste lugar. Em 2 Crônicas 5, na inauguração do primeiro templo, foi interessante que a Bíblia vai dizer que os sacerdotes trabalhavam por turnos. Quem trabalha aqui em empresa de turno sabe. Na geral é de 6 às 2, de 2 às 10, de 10 às 6 da manhã. Mas a Bíblia vai dizer que no dia da inauguração do templo, todos os sacerdotes estavam se santificando sem respeitarem os seus turnos.
Ou seja, hoje não é meu dia de dirigir o culto. Hoje não é meu dia de estar na frente, de pregar. Mas eu vou santificar e vou para o culto assim mesmo. Eu vou adorar assim mesmo. Não, hoje é só o pastor que fala, porque o resto do trio eu não vou não. Mas eles iam assim mesmo. Não era o dia deles estar no santuário, trabalhando. Mas eles estavam lá, porque eles davam prioridade à santificação. E nós, irmãos, nós temos que aprender essa mesma coisa. Nós temos que entender que a prioridade é a obra, é a casa, é o templo. A prioridade é o templo. Se eu conseguir reedificar esse templo que sou eu, a minha vida com Deus, a minha vida espiritual, a glória de Deus, ela vai descer sobre este lugar. Ela vai descer sobre a minha vida, ela vai descer sobre a minha casa. Onde eu estiver, a glória de Deus vai estar lá. A fumaça vai estar lá. Alguém vai ver, vai sentir a glória de Deus. Aí ele diz: olha, reedifiquem o templo, se preocupem, tenham como prioridade. Porque se vocês fizerem assim, a glória desta última casa vai ser maior do que a primeira. Deus estava dizendo: eu tenho mais coisas para fazer diante do que eu já fiz na vida de vocês. Eu tenho mais coisa para dar. A preocupação com prata e ouro, vocês não se preocupem, eu sou o dono. Não adianta eu dizer que não vou fazer algo porque eu não tenho condições financeiras. O dono, o meu dono, ele é dono da prata e do ouro. Ele se responsabiliza. Eu já vi testemunhos fortes de pessoas que encararam o seu chamado, como diz o meu pai, só com a cara mesmo. E um deles é o meu próprio pai. Eu vi ele andar 6 léguas de pé, mas a minha mãe, para dirigir um culto na casa de um casal de velhinho, na cidade chamada Piqué Carneiro, fora da cidade. Por 6 meses depois, doaram uma bicicleta para ele. E com mais uns 3 meses, doaram 2 jumentos. Para que esse jumento, irmão? Para um ir com o meu irmão mais velho, e o outro ir eu e minha irmã. Nós fomos colocados dentro de 2 caçoar. Não sei se você sabe o que é caçoar. Quem é do interior sabe o que é caçoar. E a minha irmã, apesar de ser mais nova, era mais fortinha do que eu. E os caçoar ficavam todos. Meu pai colocava uma pedra junto comigo, porque eu sempre fui magrinho. 3 da tarde, os carros passavam, a poeira cobria. Chegava lá na casa do irmão e lavava. Meu pai fazia assim na perna da calça, a poeira cobria. E os cultos eram uma bênção. Não durou muito tempo não, irmãos. Foi fundada uma congregação. E meu pai ele entregou a igreja para a sede, com mais de 40 membros dentro do mato. Quando ele dirigiu o culto, você olhava assim, chegava, não tinha ninguém. Você só via aquelas lamparinas dentro do mato, nas varetas, que chama de vareta, né, dentro do mato, vindo para o culto. O esforço foi o período que eu mais comi mucuzá na minha vida. Nessa comi na casa dos irmãos. Mas a obra de Deus foi feita. Meu pai hoje tem 87, 88 anos. É jubilado pela Assembleia de Deus. Está hoje no seu cantinho. Todo mês ele é honrado com um saláriozinho. Serviços prestados e honra que Deus dá àquele que se empenha na obra, irmãos. Essa igreja está sendo ensinada sobre fazer a obra. E isso exige de nós compromissos. Glória a Deus. Então o profeta Ageu, ele foi levantado para isso, irmão, para avisar e ensinar o povo como deveriam prosseguir, como deveriam fazer, para que a glória de Deus viesse sobre aquele lugar, com mais ênfase, com mais força, com mais alegria, mesmo em meio a todas as dificuldades que eles estavam passando, pois acabaram de vir de um cativeiro de 70 anos, mas
a prioridade deveria ser a casa de Deus. E Deus faz a grande promessa, tanto para eles quanto para nós. Se nós nos dedicarmos à reconstrução, à avaliação desse templo, a glória vai ser bem maior, as coisas vão ser bem melhor, porque Deus, irmãos, Ele é Deus que fala e Deus que cumpre. Quando nós entendemos isto aqui, quando nós entendemos que é a reedificação desse templo que vai fazer com que a glória desça, aí sim as coisas vão melhorar, as coisas vão andar. E o profeta continua falando até hoje para nós. Se nós dermos ouvido à voz de Deus, se nós dermos prioridade às coisas de Deus, Deus Ele vai derramar da sua glória. Deus Ele vai chegar onde nós nunca imaginamos que chegávamos. Deus vai fazer coisas que nós não imaginávamos, apesar de pedirmos. Mas Deus vai fazer coisas grandes quando nós dermos prioridade às coisas de Deus. Meus queridos, nós sempre falamos que Deus Ele tem algo preparado para nós. Nós sempre falamos isso. Nós sempre ouvimos isso. Mas também devemos ouvir que Deus Ele nos ensina a nos preparar para receber. E é justamente isso aqui que Deus colocou no meu coração nesta noite. Que nós venhamos, irmãos, dentro desse texto, fazer conforme a palavra de Deus através do profeta. Que as promessas de Deus, elas vão se cumprir na minha vida e na tua. Que a retificação, o conserto do altar, vai gerar bênçãos, vai gerar glória, vai gerar provisão, vai gerar o agir de Deus. Nós vamos se admirar, porque Deus todo dia faz coisas grandes por nós, mas Ele diz que vai ser maior do que as outras coisas. Quando Ele diz que por mais que nós possamos imaginar o que é melhor para nós, Ele diz: não se compara o que eu tenho preparado para vocês. E por que não veio ainda, Daniel? Porque Deus está nos preparando para receber. Deus está nos preparando, irmãos, através dos profetas, da sua palavra, dos ensinamentos. Cabe a mim, cabe a nós darmos ouvido à palavra de Deus, para que ela possa se cumprir nas nossas vidas. Todos nós almejamos uma vida boa. Todos nós almejamos ser profeta, pregadores, homem de Deus, mulher de Deus. Mas tudo isso tem um processo, tudo isso tem uma fase de ensinamento, tudo isso tem uma preparação. E a palavra de Deus, o manual, está aqui nos preparando todos os dias. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que nós venhamos cada dia mais aprender da palavra de Deus, dar ouvido àquilo que é pregado, para que nós possamos crescer espiritualmente, para que nós possamos estar com o nosso templo edificado, para que a glória do Senhor, ela venha sempre estar presente na nossa casa, na nossa vida, para que grandes coisas o Senhor venha fazer, para algo que venha nos deixar admirados, venha acontecer nas nossas vidas. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Palavra maravilhosa, tá? Que todos possam guardar na tábua do seu coração, tá? E edificar cada dia mais o nosso templo, né? Edificar a nossa vida diante do Senhor, tá? Fique de pé toda a igreja, em nome de Jesus. Que Deus tive de falar, eu já falei. Não vai esperar nada de mim, que de mim não vai sair nada, não. Aleluia.